Muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe no que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz do jornalista Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. A verdade que ilumina a mente sincera. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Como sempre, na graça do nosso bondoso Deus, Pai Celestial, eternamente misericordioso, que as bênçãos do nosso Pai Celestial, pela sua graça, sejam derramadas sobre você, querido ouvinte, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Sara Brasil FM 93.9 Goiânia. Graça que vem sendo oferecida a toda a humanidade, indistintamente, isto independentemente do grau da culpa, do pecado, da profundeza do mesmo, da contumácia, da quantidade mesmo de repetições quanto ao mesmo pecado. Não fosse por esta graça, pessoa alguma teria sido salva, desde Adão e Eva, Abel e tal. Pessoa alguma estaria sendo salva, pessoa alguma será salva. Porém, óbvio, elementar, Deus não salva toda a humanidade. A maioria que jaz no pó da terra, cemitérios e tal, cremadas no mar, devido o cadáver nunca ser encontrado, das por pessoas desaparecidas, a maioria, infelizmente, morreu perdida. Mas não por falta da graça do nosso Deus. Deus continua oferecendo a sua graça a toda a humanidade, a mim e a você, querido ouvinte, querida amiga. Sara Brasil FM 93.9, Escola Bíblica, Aula de Bíblia. Preparando aí, rapidamente, mesmo você pego de surpresa, por estar eventualmente ouvindo-me pela primeira vez, preparando caderno, papel avulso, que seja, caneta, para anotar passagens interessantíssimas no segmento do nosso estudo bíblico sobre a Bíblia e o seu conteúdo. Vimos que, obviamente, em aulas anteriores, este programa inicia aula bíblica, não é pregação, é aula bíblica. Vimos que essa divisão bíblica, divisão física, aqui é o Velho Testamento, errado. Aqui é o Novo, mais falso ainda. Porém, temos sim a Bíblia completa, do Gênesis ao Apocalipse, incluindo epístolas, 66 ao todo. Quanto às duas alianças, ou dois testamentos, iniciei uma aula humilde, porém profunda, assaz interessantíssima, irrefutável, no sábado passado, sobre isso. Foram as três últimas. Estou agora prosseguindo o assunto fortíssimo, muito interessante. A pergunta é, até anunciei no meu perfil no Facebook isto: por que na atual aliança não se oferecem cordeiros, não se derrama sangue de animal algum representativo do Cristo na cruz? É o que veremos neste e no próximo programa. Sempre Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, diretamente aqui do meu estúdio, ao vivo, obviamente, Séries Goiás para Sara Brasil FM 93.9 Goiânia. Eu fui artista, somente não cheguei a gravar disco. Quando eu ia gravar, nos meus 17, 18 anos de idade, Deus converteu-me. Então aqui um resumo bem forçado. Eu passei a compor hinos. Antes eu compus músicas românticas, músicas assim seculares, músicas do mundo. Não condenando, nunca cuspi no prato onde me alimentei. Não. Foi um tempo muito bom, de fato. Mas Deus tirou-me de lá.
E Deus então tornou-me um evangelista, digamos. Eu não tenho título da minha igreja, apenas um membro, missionário voluntário. Mantenho-me nisso, melhor dizendo, Deus mantém-me nisso há mais de 53 anos. E no rádio, em breve, 39 anos de luz para o mundo rádio desde São Paulo. Na Sara Brasil, desde outubro do ano passado, quase um ano, não? Primeiro ano na Sara Brasil, Goiânia, para mais 3 milhões de pessoas. 93.9, Deus seja louvado. Então, luz para o mundo, Demilson Carvalho. Então, aula profunda, já falei muito, não? Bom, sim, eu fui artista, cantor de televisão, guitarrista de rock, eu compunha músicas seculares, estilo Jovem Guarda. Passei a compor hinos dos meus 19 anos para cá. A voz que você ouvirá, o intérprete, oral e tal, é claro, é da inteligência artificial. Eu estou sem condições por em vários sentidos de colocar a minha voz. Teria que ir a um estúdio e tal, isso fica muito caro. Então contratei um pessoal maravilhoso, muito profissional, que lida bem com a IA, inteligência artificial. O hino que você, na verdade eu não chamo de hino, desculpe, de canção cristã. São canções, não são hinos, são canções. Mas se você entende como hino, tudo bem, não há pecado nisso. Canções cristãs. Eu compondo desde meus 19 anos de idade. Tenho 60 canções para lançar. Eu estou lançando pouco a pouco, então a voz é da IA, mas o arranjo, a melodia, a letra, tudo da minha autoria. Então a canção é essencialmente da minha autoria. Somente a voz, que não é minha, claro. Muito boa, até um tanto mais bonito que a minha. Não tanto, mas um pouco mais bonito que a minha voz da cantor, a voz masculina. Inteligência artificial. Então este que agora você ouvirá é da minha autoria. Deus seja louvado. Jesus de Nazaré. Na praia beira-mar, na Galileia, um homem está em meio à multidão. O seu olhar sereno, a voz tão meiga, em todos faz arder o coração. Quem é este ser humilde, que a multidões inspira tanta fé? É o príncipe do céu, é Deus eterno. Seu nome é Jesus de Nazaré. É o príncipe do céu, é Deus eterno. Seu nome é Jesus de Nazaré. Quase 2000 anos já passaram, mas ele prometeu aqui voltar. Meu coração se agita de saudade, anseio o seu rosto contemplar. Ó Jesus, meu Rei bendito, vem logo, vem depressa me buscar. Pois nada neste mundo, me prende. Eu quero junto a ti no céu morar. Pois nada neste mundo, me prende. Eu quero junto a ti no céu estar. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode guardar.
Então, preparado, amigo? Pronta aí, amiga, para anotar as passagens? Sempre Bíblia Sagrada, luz para o mundo, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra física do nosso Deus, a eterna, inapagável, sempre presente, sempre verdade, Bíblia, Gênesis ao Apocalipse. Bom, doravante, o que estaremos? Alguém aprendendo, outra pessoa confirmando o que já sabe, e eu já sei, porém com humildade, sempre sou mais e mais beneficiado quando preparo o estudo bíblico, faço anotações, tenho aqui um rascunho, no qual tem umas passagens que eu deverei citar, ler, explicar, e você, então, anotar, e em outra ocasião ler e orar a Deus, para entender melhor se explico a Bíblia corretamente, ou se venho com heresia, falácia, mentira. Qualquer coisa, contato, me ensine-me, quero aprender mais e mais. Meu DDD, desculpe, meu WhatsApp, não? Sim, o DDD não é meu, do pessoal lá da Anatel, coisa assim, telefonia. O meu WhatsApp é este, pode anotar, tornar-se meu contato, está intimado, é público, é para meu querido ouvinte, minha família, amigos e ouvintes, não é reservado, só tem um este. Anote meu WhatsApp, DDD 62 62, os números são 999660611, DDD 62 999660611. Aproveitando, quando enviar-me alguma mensagem, ou até telefonar-me após o programa, agora é claro que eu não atenderia telefonema, o esquema é outro, envia mensagem de texto, grava sua voz, diga, onde você está me ouvindo, em qual bairro da Goiânia, ou cidade, região metropolitana, Grande Goiânia, onde? Então, contate-me, DDD 62 999660611. Bom, então, Demilson Carvalho, aula de Bíblia. Então, o que estaremos vendo neste e no próximo programa, talvez mais uns 2 ou 3 sobre isso, é o seguinte: porque na atual aliança não se exige, se Deus não exige do povo cristão, do seu povo, qualquer igreja, dita cristã, igreja católica, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e outros tais, porque Deus não exige que matemos cordeiro ou qualquer outro animal, representando o sangue do Cristo, derramado, vertido na cruz do Calvário em prol de toda a humanidade. Por quê? A propósito, eu disse no final do programa passado, lembra-se, quem ouviu-me no sábado passado, o quê? Então, estaremos sabendo o que da chamada antiga aliança, eu prefiro falar primeira aliança, mas tudo bem, antiga aliança, velha aliança, primeira aliança, o que da antiga aliança permanece na dita, nominada nova aliança. O que permanece? O que permanece? E o que passou? O que foi abolido? Evidentemente, abolido não por não prestar mais, mas por perder a validade, por alcançar o pleno cumprimento no Cristo, no seu sacrifício perfeito, efetuado na cruz do Calvário, onde o seu puro e preciosíssimo e salvífico sangue foi vertido em prol de toda a humanidade. Então anote a primeira passagem sobre isso. Já tenho aqui a minha Bíblia aberta na mesma. Anote, a aula de Bíblia. Anote. Agora que o assunto começa de fato, até que foi o introito. A passagem é Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Inclusive, estaremos vendo hoje e nos próximos programas. Até mais especialmente no próximo programa. Hoje é uma pincelada nisso. Estaremos vendo o seguinte. Da primeira Páscoa a última Páscoa. Demilson Carvalho, então da última Páscoa para cá não há mais Páscoa? Não é preciso o cristão pecador para a salvação, se é que o animal morto salvava alguém, não é? Que foi de propósito. Então na atual dispensação, não precisamos matar cordeiro, sacrificar cordeiro pascual, para então sermos ouvidos por Deus. E na antiga aliança, Deus nos ouvia, não estava lá, nem você, não é amigo, não é amiga. Na antiga aliança, Deus ouviu o seu povo, o povo hebreu, o sacerdote, o sumo sacerdote, o ancião do povo e tal. Deus ouvia porque matava um animal, um cordeiro pascual, é o que veremos na sequência. Eu estou levantando a questão, não estou explicando, apenas levantando a questão. Vamos à passagem. Mateus capítulo 26, anote a aula de Bíblia. Mateus capítulo 26, Mateus 26, eu preciso aqui um pendrive para
fundo musical. Esse aqui, e não tocou, não. Assim, eu havia inserido o pendrive na porta DVD, USB, né? Porta USB. Mas o sistema não captou o áudio. Agora sim, eu retirei o inseri realmente. Já peguei a manha. Pouca experiência nisso, até bastante, graças a Deus. Bom, enfim, voltando à nossa aula bíblica. A passagem, Mateus capítulo 26, 17 em diante. Aqui é a última Páscoa. Ainda hoje veremos a instituição da primeira Páscoa, só que não foi a partir do Abraão, da instituição da primeira Páscoa, que passou-se a matar animal perfeito, cordeiro, representando o tipo, como um tipo, na verdade, sombra do futuro, profecia, sendo Cristo na cruz do Calvário. Lembra-se? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Bom, passagem, alguém está esperando que eu leia. Anotou e quer que eu leia, então leio. Mateus 26, 17 em diante. A última Páscoa, a Santa Ceia. Versão brasileira de Milson Carvalho, Ceres, Goiás. Sara Brasil FM 93.9, Goiânia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, total festa da Páscoa, durava alguns dias, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos? Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes ele: ide à cidade ter com um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Tipo penetras, não é? Abelhudos, no bom sentido. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Para o homem lá, o dono local, foi uma honra, não? Que honra! Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Judas ainda não havia traído Cristo. É aqui que ele vai trair o Cristo, quer dizer, lá, na passagem aqui, claro, mas lá no templo. E vai se enforcar e perder a salvação. Judas não perdeu a salvação pelo enforcamento, pelo suicídio. Suicidou porque estava perdido. Resistiu à graça até o final, já era. Cuidado, amigo. Hoje, amigo também. Se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito da graça, não endureçais o vosso coração. O coração entenda a mente. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: o que comigo come no meu prato, o que come comigo no meu prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como está acerca dele assentado, escrito, profetizado. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas Iscariotes, é um traidor, que o traía: por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste, tu te incriminaste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, lembrando, vinho sem teor alcoólico, puro suco de uva. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue. Sem metáfora, simbologia, claro. Suco de uva não é sangue. Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Expliquei na hora passada, lembra-se? A palavra grega para aliança é, aqui no caso, diatex. O adjetivo kaine para novo, kainos não existe aqui. Em outros locais, sim. Expliquei isso bem na hora passada, lembra-se?
esse é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Porque o sangue do Cristo foi derramado na cruz por muitos e não por todos. Na verdade foi por todos. Muitos aqui é uma referência a quem aceita a graça e é salvo por Deus e nosso Pai Celestial. Ação tríplice da Trindade, nossa salvação, redenção, o Pai, Filho e Espírito Santo e dos anjos. E a nossa parte, ler a Bíblia, reconhecer o pecado, em pensamento e palavra ou ação, confessá-lo e crer no perdão. Pronto. Deus nunca deixa para perdoar um pecador no próximo dia, no próximo mês, senão já era. Você pode morrer, não é que já era, você pode morrer antes. Então perdão instantâneo. Deus pode não curar você de uma doença, amigo, problema de coluna, câncer e outros, hérnia e tal. Você possa morrer de glaucoma, continuar cego, até ficar cego, glaucoma, catarata só se for muito relaxado, é a cirurgia, não é? Deus possa não curar você de um problema, possa não pagar a sua dívida, Deus não manda dinheiro, mas da saúde, talvez um bom emprego, indica, não é? Deus não é patrão também, empresário, mas perdão ao pecador, isso quando a confissão sincera, pelo arrependimento gerado pelo Espírito Santo, este é instantâneo, não fica para um segundo após. Oh maravilha, aleluia, Deus seja louvado por este amor infinito para com toda a humanidade. Digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira de uvas, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino, interessante, não? Não sei quem compôs aquele hino, eu não fui, eu componho, você ouviu há pouco, mas não estava lá. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui então a instituição da última, não é instituição, na verdade, instituição para prosseguir, né? E aqui não haveria prosseguimento, somente no reino de Deus, lá no céu, Nova Jerusalém, desde o princípio do milênio, após a volta do Cristo. Ele virá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, virei e vos levarei para que vós estejais comigo, com o Pai, com o Espírito Santo, os anjos, Elias, Enoque, Moisés e tal, Abel, Adão e Eva, Ezequiel, Daniel e talvez bilhões de pessoas salvas, desde Adão e Eva. Pessoas que nascerão, pecarão, mas serão alcançadas pela graça do nosso Deus, graça oferecida a Adão e Eva, a Caim e Abel e a toda a humanidade, até o fechamento da porta da graça, claro, aí já não haverá mais graça. A graça, na verdade, é uma pessoa. Deus é a graça, Deus é o amor, Deus é a misericórdia, Deus é a lei. Essa é a realidade. Mais uma passagem, anote. Gênesis 2, 16 e 17. Daqui a pouco chegaremos então à instituição da Páscoa. Aí sim, se der tempo, senão vai ficando para o próximo programa. Sempre Luz para o Mundo, de Milson Carvalho, Sara Brasil FM 93.9 Goiânia. Então, passagem para agora, Gênesis 2, versículos 16 e 17. Anotou, amigo? Escreveu, amigo, parabéns por isso levando a sério mais uma aula de Bíblia. Posso ler? Permissão dada, agradeço. Gênesis 2, versículos 16 e 17, leio. Ordenou o Senhor Deus ao homem, por homem tendo casado Adão e Eva, dizendo: de toda árvore do jardim. Ah não, a mulher ainda não havia sido criada. Ou havia? Agora fiquei numa dúvida. Fique devendo para o próximo programa. Parece que sim. Mas tudo bem, foi sim, a mulher já havia sido criada. Está aqui em versículos precedentes, Gênesis 2 e tal. Tudo bem, tranquilo. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, ou seja, o casal Adão e Eva: de toda árvore do jardim comerás livremente, pausa, incluindo a árvore da vida. Explicação sobre isso, programa específico sobre tal árvore, noutra ocasião. Agora só prossigo, somente, não, prossigo. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas, que ressalva, não é? O porém, entretanto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E por que não morreram? Um bobo lá, que pensa mestre em teologia, mas não é, até profundo, mas pisa na bola, em alguns pontos, inclusive nós, um amigo meu lá de São Paulo, de rádio também, ele fala que Adão e Eva morreram sim, que morreram espiritualmente, mas aqui a sentença foi quanto à morte biológica, mas não apenas morte biológica, e sim a morte, segunda morte, lago de fogo, extinção da vida para sempre. Deus falou isso e não mentiu. Deus nunca pegou de surpresa. Deus não se enganou, se equivocou. Deus sabia, claro, porque Deus, antes que o anjo lá em cima, o Lúcifer,
se tornasse Satanás, encapetado, demônios e tal, terça parte, Deus sabia que juros o trairia. Até que disse, tu disseste, Deus sabia que o pecado surgiria lá, não, Jerusalém, Satanás, demônios e tal. Deus sabia que Eva haveria de comer da fruta proibida e levar a fruta, colheu uma fruta ao Adão. Deus sabia, Deus não é pego de surpresa. Mesmo assim, Deus criou os anjos lá em cima, livre-arbítrio. Mesmo assim, Deus criou Adão e Eva e cá estamos. Eu nunca culpei a Deus. A quem culpa a Deus? Ah, Deus é mau. Sabia que Adão e Eva pecariam e criou. Então não criasse o casal, ou criasse João e Maria no Adão e Eva e tal. Boba, que ideia idiota. Para pensar besteira, bater com a língua nos dentes, blasfemando, e eu prossigo. Mais uma passagem, anote. Sim, porque o Senhor, o Filho do nosso Deus, não era Jesus Cristo ainda, obviamente, viria para cumprir a redenção, o plano de criação e redenção, para consertar seres humanos pecadores, na oficina da graça. Então Deus sabia que Adão e Eva precisariam do perdão, que pecariam, mas que Deus não abandonaria Adão e Eva, como não os abandonou. E a minha e você, Deus não abandona a pessoa que abandona Deus. Mais uma passagem, anote. Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículos 15 e 21. Gênesis capítulo 3, o versículo 15 e o versículo 21. Está anotando, amigo? Parabéns, amiga está anotando, então leu. Gênesis 3, o versículo 15 e o versículo 21, leu. E porém inimizade entre ti e a mulher, já após o surgimento do pecado, falando a serpente que o diabo tomou posse da serpente, era cobra de fato, na primeira sessão mediúnica, imortalista. E porém inimizade, Allan Kardec não estava lá, mas ali nasceu, por assim dizer, o plano do espiritismo, kardecismo, reencarnação e essas coisas anticientíficas, antibíblicas e tal, mentiras, enganos, tapiações. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este, ou seja, o Cristo, o Cordeiro do nosso Deus, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é simbólico, claro, não te explicarei hoje não, apenas prossigo. Aqui então, a redenção anunciada a Adão e Eva pela graça, porque pela graça, Adão e Eva foram salvos por meio da fé, um dom de Deus, não por obras, para que eles se gloriassem, e assim eu também, você, não é amigo, não é amiga, pela graça sois salvos. A graça do nosso Deus me dispensa obediência aos 10 mandamentos? Não! Se Deus me dispensa do decálogo da sua lei, então não preciso mais da graça, porque eu peco e já estou perdoado, porque é pela graça do nosso Deus que sou perdoado. Só que eu sou perdoado por quê? Respondi, amigo, em retórica, no pensamento, ou até dialogando brevemente com alguém ao seu lado. Porque eu preciso da graça, porque eu preciso ser perdoado, porque eu peco. E o que é pecado? A Ellen Goldwhite da Segredo vai responder, mas que vai, não, é João, anote, 1 João 3, versículo 4, profeta aí, 1 João 3, versículo 4, anote, porque todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, conjugação verbal, verbo ser é, presente indicativo, 67 anos, após a morte do Cristo na cruz, sepultamento e ressurreição. Então ainda havia lei, decálogo, e a graça vem lá do Adão e Eva, desde o princípio da história da humanidade na terra. Mais uma passagem, anote, assim o versículo 21, fica devendo, Gênesis 3, ainda, versículo 21, anotou para bem, leu. Fez o Senhor Deus, aqui já vê um ponto principal, muito importante, melhor, superlativo, importantíssimo, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele do que? Qual animal? Cordeiro morto desde a fundação do mundo, antes do plano, e aqui, fisicamente, só que não era o Cristo ainda, o animal santo inocente, tipo sombra do Cristo, animal inocente que não comeu fruta alguma, morreu no lugar do Adão e da Eva, certamente morrereis, mas o Cordeiro morreu no lugar, representando um Cristo que morreria no lugar de Adão e Eva, no meu lugar, no seu lugar amigo, seu lugar amiga. Então fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A vestimenta era real. Deus matou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro e fez ali tangas para Adão e Eva. Estavam nus, escondidos atrás de uma árvore.
A pessoa peca e se esconde do nosso Deus. Não é preciso, amigo, não é preciso, amiga. Para que esconder de um Deus tão maravilhoso, onipresente, perdoador? Davi reconheceu que pensou alguns, Davi no Salmo 139, reconheceu que pessoa alguma se esconde do Deus Criador, da terrível treva, penumbra, fundo do mar e tal, subir lá para cima, o mais alto possível, aí que fica mais perto de Deus, né? Jerusalém está lá em cima, Nova Jerusalém. Então Davi reconheceu que não precisava esconder do nosso Deus, porque no caso de Adão e Eva, Davi, mas voltando a Adão e Eva, Deus perguntou ao casal, lembra-se após aquele casal ingerir a fruta proibida, e reconheceram que estavam nus, fizeram veste tanga de folha de figueira. A veste do homem não serve, é a nossa justiça, trapo de imundícia. Somente o cordeiro, a veste do Cristo, vestido de salvação, isso é simbólico, é metáfora. Então Deus perguntou a Adão e Eva, Adão falando para o casal, Adão, onde estás? Quem te mostrou que estavas nu, acaso comeste fruta proibida? É claro que Deus sabia, Deus não é pego de surpresa. Deus não precisa de celular, de câmera escondida e tal, GPS, Deus sabe de tudo. Onisciente, onipresente, onipotente, para o passado, presente e futuro eterno. Mas uma passagem, anote. Gênesis 4, de 1 a 4. Caim matando Abel, e Abel firme na graça do nosso Deus e na obra. Porque a graça do nosso Deus, quando recebida, entendida e recebida na alma, leva a pessoa a praticar boas obras para ser salva? Não, porque está sendo salva. As boas obras, santas, puras, justas, honestas, são indícios que a pessoa está no caminho correto. Este é o caminho, diz a Bíblia em Isaías, andai por ele, sobre o caminho Cristo completo. Lembra-se, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Gênesis 4, de 1 a 4. Anote, aula de Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 4. Anotou para bem nessa leitura. Caim e Abel. Esse conhecer aqui não é assim, aqui é minha esposa Maria, prazer conhecer. Não, aqui é penetração, praticar sexo, ter ejaculação, orgasmo e tal. É isso. E engravidar a mulher. A Eva não precisa engravidar, mas aqui foi, engravidou. Adão engravidou Eva. Várias vezes, não, 930 anos engravidando Eva. Não havia camisinha e método anticoncepcional, DIU, sei lá, cirurgia, não é? Ligação de trompas, não é bem, né? Caim e Abel. Conheceu Adão, ou seja, coabitou com ela, teve sexo com ela. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ora, era a mulher dele, então como é que a pessoa não conhece a mulher que tem, não é? Eu conheço, e há tempos. 48 anos, eu ser louvado, querida Marineuza. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu, você ficou grávida, e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz, claro que noutra gestação, noutra gravidez, não eram gêmeos. A igreja, o tabernáculo da fé, do camarada lá, ex-batista estadunidense, William Marion Branham, não erra nisso. Fala inclusive que um deles foi filho do diabo com Eva. Mentira! Deus me livre. E tem livrado. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Que foi filhote, né? Cordeiro. E Caim foi lavrador da terra. Nabo, batatinhas, que já havia, né? Moranga, enfim, lavrador da terra. Tomate. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra. Vai pensando, amigo também. Deus pediu o sacrifício de algum fruto? Em fruto não há sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, versículo 22. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É saber se Deus vai aceitar. Claro que não. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Aqui acho que foi bode, mas serviu na ilustração. Abel, o carneiro, sei lá. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por quê? Abel mais bonito, fisionomia, corpo mais garboso? Não! É porque Caim não obedeceu o que Deus pediu, não cumpriu o que Deus pediu. Claro que Deus pedia. Desde Adão e Eva, então, fora do Éden, o altar, e no altar o sacrifício, um cordeiro
sem mancha, branco, sem defeito algum. Caim, não, a fruta mesmo. Isso aí é bobagem, dá muito sangue, depois fede, vem urubus e tal, e moscas, e Deus errou, eu estou certo. Frutos, se ferrou, se lascou. Não sabemos se Caim perdeu a salvação, mas foi o primeiro genocida. No campo, então, matou Abel, por inveja, por ódio. Ficou com raiva, foi do nosso Deus. Caim ficou com raiva do Deus Criador, odiou Deus. Mas como não poderia alcançar Deus para enforcá-lo, ou meter o facão nele e matá-lo? Não. Aí pegou quem estava mais perto, que era o Abel. Deus é imortal. Assim continua acontecendo. Existem teólogos e mais teólogos, pessoas e tal, que infelizmente com muito ódio, ironia, sarcasmo, acérrimo ódio, raiva. Raiva de quem, Deus Carvalho? Raiva do decálogo, dos 10 mandamentos. Então despejam a sua ira insana em determinada igreja, porque guardamos o sábado adventista do 7º dia. Na realidade, é que não confessam, são hipócritas, demagogos, falsos, farisaicos. Na verdade, a raiva é do nosso Deus. Lembrando que eu não divulgo igreja, não sou proselitista, apenas explico a Bíblia. Há mais de 53 anos e no rádio praticamente já há 39 anos. E digo com toda sinceridade, então testemunhas. Minha pele testemunha é Deus, também os anjos e tal, o Espírito Santo, e amigos que me acompanham há tanto tempo no rádio e na minha vida, desde meus 20 anos de idade, como membro, apenas membro, da igreja adventista do 7º dia. Igreja não salva, porém a realidade é esta. Não foi um adventista do 7º dia que subiu ao Monte Sinai, levando 2 tábuas de pedra lisas, e lá perante Deus, escrevendo o decálogo, como Ellen White, James White, o José Bates, ou eu. Não. Moisés levou tábuas, porque Deus quebrou as primeiras, nas quais Deus havia escrito o decálogo, e Deus escreveu mais uma vez, só que agora em novas tábuas, as mesmas palavras da Bíblia, o decálogo. Ali está o 4º mandamento, relativo ao guarda do sábado. Alguém precisa guardar o sábado para ser salvo? Esse é assunto para outra ocasião, fica devendo. O que você precisa, e eu continuo precisando, é ter Cristo na vida, o Cordeiro do nosso Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado é a transgressão do decálogo, é a transgressão de algum mandamento do decálogo, pensamento, palavra ou ação. E eu prossigo, mais uma passagem, anote. Gênesis 8, versículo 20. Anote, 13 horas e 40 minutos, lembrando que estarei explicando a Bíblia até as 13h57, no máximo, 13h57. Temos aí pelo menos 15 minutos. Não é isso aí da técnica da querida Sara Brasil FM Goiânia, Júnior Teles, felicidade, muito obrigado, amigo. Júnior Teles na técnica da estúdio ao vivo lá também e tal. Claro, amor não estaria, não é? Deus me livrou, maravilha. Então, Júnior Teles, Sara Brasil FM Goiânia, 93.9. E eu aqui em Séries, minha residência, Jardim Petrópolis, Séries, no meu estúdio para YouTube, internet. É daqui que vai para o meu canal no YouTube, para Sara Brasil. Meu canal é este, se inscreva. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, tracinho, de Milson Carvalho. Eu prossigo. Mais uma passagem, anote, assim. Gênesis 8, versículo 20. Já visualizo isso aqui na minha Bíblia. Mais uma chance, anote. Gênesis 8, versículo 20. Com seu permissão, amigo, minha amiga leu. Aqui falando de Abraão, do Abraão. Você lê desde antes, percebe que aqui se fala do Abraão, patriarca da fé, o pai da fé, amigo do nosso Deus, Deus é amigo dele, diz a Bíblia. Então onde ficou, não é. Calma, Deus Carvalho. Abraão daqui a pouco, por enquanto Noé merece. Sim, está morto, mas salvo. Então onde ficou Noé, um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos. Por que não porco? Gambá, rato, sapo, animal imundo, cavalo, jacaré? Não te explicarei hoje, não. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Alguém lá? Aqui não, aqui também, mas não na minha casa, mais para lá, no outro bairro aqui em Séries. Bate com a língua nos dentes, dizendo que Deus proibiu o povo hebreu de se alimentar de porco e outros animais imundos, porque isso era cerimonial. Cerimonial é uma alva, nada de cerimonial. Lombrigas não são cerimoniais. 20 tipos de vermes parasitários do porco, haver no gado também, galinha, cuidado. Lombriga solitária e tal. Isso não é nada cerimonial. E o bicho do porco na cabeça, a famosa cisticercose,
que leva a loucura, cegueira, a pessoa fica paraplégico, tetraplégico, até morre. Cuidado! Lembrando que a carne do gado mal passada, frango, também pode transmitir vermes, parasitas, inclusive a lombriga solitária. A forma lavada da lombriga solitária, que está no porco, principalmente carne mal passada, mal cozida, pode ir para o sangue e o cérebro, aí é zebra. Desculpa, eu retiro a zebra, que zebra não tem nada a ver com isso. Porco, não zebra. Mas zebra é muito mais bonito, mas é imundo. Quer lá saber de um bife cebolado de zebra. Deu zebra. Mas já sai da zebra e volta aqui o assunto. Não fugir, claro. Acabei de ler, não, animais limpos. Sacrifício. Sangue derramado. Como sombra do futuro tipo. Sim, como tipo, sombra do futuro Cristo na cruz. Isso era profecia. Cada cordeiro morto, outro animal limpo, um ave, representava o Cristo morto na cruz. Mais uma passagem, anote. Gênesis 12, versículo 8. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Gênesis 12, versículo 8. Anotou, amigo? Escreveu, amigo, levando a sério mais uma hora de Bíblia. Mais uma hora de Bíblia. Anotou, parabéns, leu. Gênesis 2, 8. Dali passou para o monte a oriente de Betel. Falando de Jacó, não é? Jacó. E armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente. E Ai, uma cidade chamada Ai, ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho. Aqui Abrão, eu falei Jacó? Não, desculpe, Abrão. Eu estava com pressa e perdi a pressa. Aqui sim o Abrão, e depois Deus mudou seu nome para Abraão. Sim, desculpe, não Jacó, Abraão. Daqui a pouco virá o Jacó. E invocou o nome do Senhor, o altar. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Nós não seguimos para o sul. Talvez alguém está seguindo para o sul, para o norte, para lá e para cá. Ou para cá, na verdade. Não dá para ir para lá e para cá ao mesmo tempo, para lá ou para cá. Mas nós estamos no outro rumo, não é, amigo? Não é, querida amiga? Nós estamos rumo oriente para cima. Uma constelação de Órion. Porque o Cristo virá da Nova Jerusalém e passará pela constelação de Órion, acompanhado por todos os anjos, bilhões de anjos do céu, para buscar o povo salvo de Jabel, Adão e Eva, quem ainda não será, pecará e será alcançado pela eterna no certo sentido, graça do nosso Deus, porque a graça terminará, e aí virão 7 pragas, depois do sinal da besta e tal, e a volta do Cristo, final da 7ª praga, e eu prossigo. Mais uma passagem, anote, mais uma passagem, Gênesis 15, versículo 6, Gênesis 15, versículo 6, anotou, amigo? Escreveu, amiga? Gênesis 15, 6. Posso ler? Obrigado. Então leu. Gênesis 15, 6. Creu Abrão no Senhor. Creu em quem? No Senhor. Isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão foi justificado para a salvação por alguma obra praticada ou pela fé, pela crença no Deus Criador e Redentor. Veremos daqui a pouco. As minhas obras, boas obras, claro, teriam parte na minha salvação, ou possam ter parte más obras pecaminosas, iníquas, ímpias, profanas, vis, na minha perdição. Veremos na sequência. É uma série. Não tenho pressa, pressa é inimigo da perfeição. Então Abraão creu em Deus, foi justificado pela crença em Deus. Só que a Bíblia é assim, amigo, é assim se entende a palavra do nosso Deus. Um versículo aqui, outro lá, outro mais atrás, outro no meio da Bíblia, outro mais adiante, e assim você vai juntando as peças, como que tem um quebra-cabeças, formando um quadro, aí a coisa fica linda, que luz, que lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105, é o nome do programa, com base nisso, luz para o mundo. A luz não sou eu, a luz é o Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Mas ele disse também, vós sois a luz do mundo, e essa luz não deve ser escondida e tal, temos que iluminar o mundo. Somos perante o Cristo, ele o sol, luz, sol da justiça, e nós como o menor palito de fósforo aceso. Cuidar para que isso não apague, não é? Não deixemos a nossa luz apagar-se. Mais uma passagem, anote, eu li, Gênesis 15, 6, parece que não é? Somente citei, desculpe. Agora lerei, Gênesis 15, não leio, que Abraão creu em Deus, tudo bem. Agora sim, Tiago, anote, Tiago 2, 14 a 24,
para hoje a última passagem. Tiago capítulo 2, versículos 15 a 24. Eu esqueci de deixar o famoso papelzinho, mas já encontrei, marca páginas, mas encontrei até que, meio por coincidência, encontrei rápido. Encontrei foi Hebreus, só que eu sei que Tiago fica após, não é? Então, agora sim encontrei. Isso, tudo bem, tranquilo, graças a Deus. Anote, amigo, escreva, amigo, mais uma chance. Última passagem nessa aula. Próximo sábado, pela graça do nosso Deus de amigos, prosseguirei. Tiago capítulo 2, 14 a 24. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 24. Tiago 2, 14 a 24. Eu creio que alguém interessado em anotar, anotou e eu apenas leio, tranquilo. Fé e obra. Abraão, ensine-nos um pouco sobre fé e obras. Tiago também, até o Cristo e Paulo, etc. Fé e obras. Inicia a leitura. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão, ei, sobrou para você, mulher, moça, criança, sexo feminino, fêmea, não é? Se o irmão ou irmã estiver nu, se o irmão ou irmã estiverem nus, cuidado, se estiver nu na rua, a polícia vem e mete o cacete. Aqui é o modo de dizer, não é? Não é que está totalmente sem roupa. Estão, não é? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, então nudez e falta de alimento, fome, não é? E algum de vós lhes disser, ide em paz, firmes, tranquilos, se acalmem, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, somente a comida, não é? Pão com manteiga, enfim, queijo. Que proveito há nisso? Fato, não é, amigo? Não é, amiga? Prosseguindo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, parabéns, yupi, fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Prosseguindo. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão, ele aqui, o Abraão, agora Abraão, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Não chegou a oferecer, Deus providenciou um cordeiro, de fato, o animalzinho. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, eu li há pouco, lembra-se? Abraão creu em Deus, isto foi acreditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não apenas mediante a fé. De igual modo, aqui já não preciso ler, já li bastante. Deus seja louvado. Seja bendito o Cordeiro da paz, 1 Coríntios 5:7, que verteu por nós, por toda a humanidade, seu precioso sangue na cruz do Calvário. Alvo mais que a neve, Isaías 1, 18 e 19. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, vermelho, como carmesim, se tornarão como a branca lã, como a neve. Alvo mais que a neve, porque o sangue, não o sangue em si, a pessoa, pelo Espírito Santo, de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Purifica-me, ó Jesus. Purifica este povo maravilhoso que me ouve no rádio há quase 39 anos. Amém, aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados
remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais alvo que a neve serei. Anote o meu WhatsApp e contate-me. DDD 62 999660611. Diga onde você está me ouvindo, em Goiânia, qual bairro? Ou região metropolitana, qualquer cidade. Diga, pelo rádio e pela internet. DDD 62 999660611. Demilson Carvalho, está de oração, conte comigo, por amor, graça e misericórdia. Eu também preciso do nosso Deus, mas claro, oramos uns pelos outros. DDD 629, meu WhatsApp. DDD 629 99660611. Pela graça do nosso Deus e dos membros da Armar, Demilson Carvalho voltará no próximo sábado. Abrindo e explicando a Bíblia. Deus abençoe você e a toda a sua família.